o senhor ia entrar aqui com homens armados sem a minha autorização? Aí eu falei, general, eu tinha ordem de entrar, mas ia avisar o senhor. E aí ele vira para o coronel Fábio Augusto e fala para o coronel Fábio Augusto, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de homens armados que o senhor, né, coronel Fábio Augusto? Eu percebi que o ânimo, o clima estava bastante tenso e passei a argumentar com o general Arruda sobre a necessidade de imediatamente desmontar o acampamento e prender todos que estavam ali. E eu fiz a afirmação e falei para ele, o senhor concorda, general? Aí ele falou, não. Eu pedi para que os militares fossem lá conversar com o Arruda, para dizer para ele que era preciso acabar, de uma vez por todas, sabe, com aquele acampamento. Que não era mais possível ficar aquele acampamento. E eu chego na altura em que o Capelli havia me dito que a PM estava. Só que quando eu viro, eu vejo a polícia do Exército em formação, 2 ou 3 linhas, mas não de frente para o acampamento, de frente para a PM. E eu vi também uns blindados, na minha visão, tanques, eu não sei o nome técnico, mas blindados do Exército se locomovendo, saindo de vias e se agrupando ali, com soldados aparatados, como se fossem para um combate. Subimos para a sala do alto comando. Nós fomos conduzidos a uma sala em que estavam vários militares. E chegamos eu, Múcio e Rui. E aí eu digo ao comandante, nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí ele diz, não vão. Tenho absoluta certeza que torciam por uma virada de mesa porque tinham ojeriza, ódio. O ódio nos olhos, um ódio que não é presumido, eu vi, ao que nós representávamos. Era a maioria? Não. A imensa maioria das Forças Armadas, no dia 8 de janeiro, foi legalista. E isso também ajudou, porque se houvesse uma adesão naquele momento da maioria das Forças Armadas, é claro que o manejo ia ser muito mais difícil. E nesse impasse, eu não lembro bem se foi o Múcio, eu creio que foi o Múcio, que propôs que nós fôssemos para uma sala menor, ao lado. E sentamos nessa sala, eu, o ministro Rui, o ministro Múcio, o comandante Arruda e o general Dutra, que eu não conhecia também, conheci naquele momento. E aí nós temos um longo debate. Hoje, descrever não tem a carga emocional do momento. E nós fizemos o acordo de prender às 6 horas da manhã. O ministro Alexandre de Moraes determina a desocupação em 24 horas dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º. Não pode parar a investigação enquanto a gente não descobrir, sabe, quem financiou. Porque isso não foi de graça, isso teve gente que financiou. Se você olhar o que aconteceu em 31 de março de 64, as pessoas acham que um golpe tem um planejamento milimétrico. Não é assim que a história é construída. Quando o Mourão desceu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, ele não tinha um plano detalhado, milimétrico do que ia acontecer. Ele desceu. Se tivesse havido resistência, o desfecho talvez pudesse ter sido outro. Não houve. Então a história ela é construída no calor dos acontecimentos. Não houve um golpe porque, na minha visão, não houve maioria no alto comando do Exército. O alto comando do Exército se manteve legalista, leal à Constituição. Tem muita gente